Bom dia, a palavra de Deus para hoje. Porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Glória a Deus, aqui é Mardoqueu, falando com a rainha Esther, uma menina que, órfã, Hadassa, chamada Hadassa, ela vai para o palácio quando o rei decide encontrar uma nova rainha. E eu fico pensando que a situação assim parece irreal. Por quê? Porque uma pessoa que vem cativa, que já conhece o seu lugar, já sabe que é ali chamada, que já é da escravidão, que ela veio para servir, ela veio para fazer as coisas que o rei necessita, que o reinado necessita. E de repente ela é introduzida ao palácio, glória a Deus, e passa nessa prova. Ela passa nesse requisito que foi decretado pelo rei. Então, ela se torna rainha. Só que em todo o processo tem um propósito do Senhor. Ela não foi exatamente parar no palácio por acaso, porque ela era bonita e perfeita. Não, é porque ela já tinha sido escolhida pelo Senhor. Ela tinha um propósito grande, que era salvar aquele povo, que era tirar aquele povo, glória a Deus, da escravidão, que era para glorificar o nome do Senhor sobre a vida dela. Glória a Deus, aleluia. Você não foi chamada por qualquer coisa. Você não foi escolhida para ser qualquer coisa. Você foi escolhida porque você é princesa do Senhor. Você é uma rainha, glória a Deus. Você é um príncipe, glória a Deus, aleluia. E o Senhor tem um propósito na sua vida. O Senhor tem o melhor para você. Entenda uma coisa? Glória a Deus. De repente, ele manda avisar ela, fala para ela assim, olha, vai até o rei, fala sobre nós, porque estão tramando matar todos os judeus, inclusive a mim, e se descobrir quem é você também. Glória a Deus. Precisa ajudar esse povo. Só que ela pega e manda responder, fala assim, olha, fala pro meu tio que eu não posso fazer isso, porque ninguém pode entrar na presença do rei sem ser chamado por ele. É claro, era uma tradição. Não podia entrar na presença do rei sem ser chamado por ele. Mas quando Deus tem um propósito e a gente se posiciona, Deus faz coisas grandes acontecerem. Deus quebra protocolo. Glória a Deus. Então ela fala isso, ela manda dizer isso para ele. Ele fala assim, olha, se você não fizer nada, se você foi colocada aí por Deus, não fizer nada, não se mover, não se posicionar, todos morrerão. Inclusive você. Agora, se Deus quiser salvar, se Deus quiser dar livramento, vem livramento de outra parte, para todo o povo. Mas que Deus envia alguém para ajudar, para livrar, Deus envia. Agora você, a sua casa, esse não terá livramento. O que ele estava dizendo? Você foi chamada para cumprir um propósito. Você foi chamado para cumprir um propósito. Ou você faz aquilo que Deus está mandando fazer, ou outra pessoa chega no seu lugar e faz. Porém, você vai continuar do mesmo jeito. Porém, você não vai sair do lugar. Você não vai prosperar, você não vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Você tem que tomar posição. Deus está falando para você, eu te levantei como rainha, eu te levantei como um príncipe. Toma posição daquilo que é seu, daquilo que é para você. Você foi chamado para servir, para libertar o povo.
para o meu nome ser glorificado neste lugar, no meio dos teus inimigos. Agora você fica olhando para o medo, você fica olhando para a situação, você acha que não tem saída. A posição olha que Esther, o que Esther fez. Ela colocou todo mundo em jejum, ela falou assim, fala para o povo entrar em jejum e oração. Deus está falando para você, entra em jejum e oração, entra neste propósito. Deus vai quebrar cadeias, Deus vai romper, Deus vai quebrar protocolo para te dar vitória. Entra em jejum. Eu não quero saber qual é o problema, eu não quero saber se a situação é difícil. Deus está mandando eu te dizer, entra na brecha, se posiciona, porque o que Deus quer fazer na sua família, na sua casa, na sua empresa, em tudo do que diz respeito a você, nisso que você está precisando. Mas pastor, meu marido foi embora, ele vai voltar se for o propósito de Deus. Só você se posicionar. E o que é melhor, ele vai voltar para andar lado a lado com você. Ele vai voltar para conduzir a família junto com você. Glória a Deus, aleluia. Mas você tem que entrar no propósito de Deus. Você tem que se posicionar na vontade de Deus. A rainha Esther, ela se posicionou ali na vontade de Deus. Mas uma coisa eu te digo, se for da vontade do Senhor, porque isso da rainha Esther era propósito de Deus, ela não foi para lá simplesmente por ir. Ela não foi morar no palácio, ela não se tornou rainha por acaso. Ela não passou por esse processo por acaso. Ela tinha um propósito. E o propósito de Deus, aleluia, era salvar todo aquele povo. E o nome dele ser honrado, glorificado e exaltado através dessa mulher, dessa rainha. Glória a Deus, aleluia. Entenda uma coisa, Deus está dizendo para você, se posiciona, porque Deus quer salvar, Deus quer restaurar, Deus quer restituir, Deus quer transformar, mas Ele quer que você saia do comodismo. Saia do comodismo, começa a agir, começa a fazer a vontade do Senhor. Esther, ela põe todo mundo para jejuar. Ela manda um recado para o Judá, ela fala assim, olha, coloca todo mundo para jejuar por 3 dias. Glória a Deus, aleluia. Que depois eu vou, sabe o que acontece? Nesse momento em que você está se preparando, glória a Deus, aleluia. Naquele momento que você está se posicionando, naquele momento que você toma essa decisão de se posicionar e começa, Deus está abrindo as portas, Deus está quebrando o protocolo para que você possa ter êxito naquilo que você deseja, naquilo que você quer. Deus é especialista em quebrar barreiras, em quebrar impedimento, em mudar pensamento, mudar decreto, glória a Deus, aleluia. E Deus está mudando decreto para você, Deus está mudando decreto para te dar vitória. Glória a Deus, aleluia. Enquanto Esther e aquele povo estavam orando em um propósito só, glória a Deus, aleluia, que era o propósito de Esther e falar com o rei, Deus estava quebrando o protocolo, mudando o pensamento do rei. Olha que coisa linda, glória a Deus, aleluia. Olha que coisa maravilhosa que Deus estava fazendo. Deus quer fazer isso na sua vida, mas para isso você precisa se posicionar, para isso você precisa entrar na brecha. Mas você pode me dizer, pastor, eu não tenho força, não sei nem como começar. Ei, eu quero dizer uma coisa para você, a sua força vem do Senhor. Se posiciona e deixa que Ele te enche. Ele te dá força, Ele te dá, glória a Deus, o que é necessário, as ferramentas necessárias. Ele te cinge de forças, te enche da graça, glória a Deus, aleluia.
e o nome dele será honrado, glorificado e exaltado. Existia um homem chamado Naamã. Era ele que estava perseguindo o povo. Ele queria matar Mardoqueu, ele queria matar todo aquele povo. Mas através da atitude daquela mulher, porque ela entendeu que se ela ficasse sem fazer nada, o livramento chegaria para o teu povo, mas ela certamente morreria. Na incerteza, ela se posiciona. Se eu vou morrer fazendo, se eu vou morrer não fazendo nada e vou morrer fazendo, então eu prefiro fazer. Só que o que ela não sabia, que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, estava vindo ao teu favor. O Senhor dos Exércitos se levantou ao seu favor. Glória a Deus, aleluia. E a palavra de Deus vai dizer, como todos já conhecem, glória a Deus, aleluia, que Mardoqueu foi honrado, aquele povo foi honrado, aquele povo foi liberto. E em toda a província ouviram falar do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso. E é esse Deus que está com você. É esse Deus que não te abandona, que te levanta hoje. É esse Deus que você talvez tenha até esquecido, que vai te levantar hoje. Se posiciona. Não fica aí chorando, não fica aí se lamentando, achando que não tem mais jeito, que você não vai conseguir, que nada vai acontecer. Deus não deixa ninguém prostrado, não. Deus não deixa ninguém sofrendo, não. Quando a gente se posiciona, mesmo em meio às lágrimas e sofrimento, você pode ter certeza que você vai levantar dali fortalecido e cheio da graça. E a vitória é certa. A vitória é certa. E ela vai chegar para você. Glória a Deus. Você vai ter testemunho para contar se você se posicionar hoje. Se você tomar posse dessa palavra hoje. Glória a Deus. Nessa situação que você está. Independente de quão difícil os teus olhos estão vendo. Talvez aos teus olhos é impossível. Talvez aos teus olhos parece assim que não tem jeito. Mas se posiciona. Entra na brecha desse propósito com Deus. Entra na brecha com esse propósito com Deus, que eu tenho certeza que o milagre vai chegar na sua vida. O milagre vai chegar porque Jesus é poderoso. Jesus não te abandona. O Senhor Jesus, Ele é fiel. Glória a Deus, aleluia. Ele só está esperando você dar um passo. Esther, ela pensou que ela já estava acomodada. Esther, ela estava acomodada. Ela já tinha casado com Assuero, já era rainha, glória a Deus. Estava feliz, porque ela ainda não tinha entendido o propósito. Ah, meu Deus do céu. Ela ainda não tinha entendido o propósito de Deus. Ei, talvez você não tenha entendido ainda o propósito de Deus. Talvez tudo isso que você está passando é só um processo para o propósito de Deus. Aí você pode olhar para mim e dizer, pastora, porque você não sabe da minha luta, você não sabe dos meus problemas, você não sabe como é que está a situação aqui. Eu não sei. Mas se essa palavra chegou para você, é porque o Deus Todo-Poderoso sabe que é para você, glória a Deus, se posicionar. É porque Ele sabe que você, se posicionando, a vitória vai chegar para você.
É isso que Deus quer. Confiança, fé, determinação, ousadia. Se levanta. Se levanta, glória a Deus, no meio dessa lágrima, desse sofrimento, dessa angústia que está no seu coração. Se levanta. Se posiciona. E depois você me conta o que Deus fez na sua vida. Porque eu tenho certeza que se você se posicionar, não vai ficar do mesmo jeito. Não vai ficar do mesmo jeito. Porque Deus tem o melhor preparado para você. Em nome de Jesus, recebe essa palavra e faça o que Deus está mandando. Porque a rainha Esther, ela se posicionou. A rainha Esther, ela entrou nesse jejum, nessa oração por 3 dias. E ela teve milagre. Ela teve milagre. Glória a Deus. Porque o inimigo foi exterminado. O nome do Senhor foi glorificado. O rei aceitou ela. Glória a Deus. Estendeu o cedro para ela, dizendo: você tem acesso livre, pode entrar. E ela falou com ele. E aquilo que era para acontecer de pior não aconteceu. Por quê? Porque Deus entrou na peleja. Deus entrou na situação. Então se posicione. Deus quer a tua posição. Amém? Fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus. E envia essa palavra. Se ela tocou no seu coração, envia para quem Deus tocar no seu coração também. Porque eu tenho certeza que Deus vai fazer milagre. A paz do Senhor Jesus.